Oi pessoal, eu sou a professora Márcia, nós vamos ter aulas de ciências e o assunto é o sistema circulatório, anatomia e fisiologia. Nós temos dois tipos de sistema circulatório, o sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático. A ênfase na nossa aula hoje vai ser no sistema circulatório sanguíneo, o qual envolve o coração, os vasos sanguíneos e o sangue propriamente dito. O sistema circulatório ele é formado por três partes, o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. As principais funções relacionadas ao sistema circulatório são principalmente o transporte de gases. Então, é através do sangue que o gás oxigênio e o gás carbônico vai ser transportado ao longo do nosso corpo. Além disso, ele tem a função de transporte de nutrientes. Então, todos os nutrientes que são essenciais para as nossas células, para que a gente consiga sobreviver, são transportados através do sistema circulatório sanguíneo. Além do mais, o sistema circulatório ele está relacionado com a eliminação de resíduos. Então, tudo que é resíduo do processo de metabolismo no nosso corpo vai ser transportado e vai ser eliminado do nosso corpo. E quem ajuda no transporte é o sistema circulatório. O sistema circulatório também está relacionado com o transporte de hormônios. Então, quando o nosso coração fica muito acelerado, quando a gente leva um susto, isso acontece porque hormônios que foram produzidos lá nas suprarrenais, elas vão ser transportados até o coração e vão fazer com que haja um aumento do batimento cardíaco para que os nossos músculos eles tenham um funcionamento melhor caso a gente precise fugir. E por último, uma última função muito importante para o sistema circulatório é a defesa do nosso corpo. Então, no sangue existem células que são essenciais para tentar combater micro-organismos que tentem invadir o nosso corpo, seja bactérias, fungos, vírus ou substâncias tóxicas. Nós vamos agora falar sobre cada uma das partes que compõem o sistema circulatório, começando pelo coração. O coração ele é um órgão muscular, ele é formado por tecido estriado cardíaco e ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Por isso que nós podemos dizer que o nosso coração ele é tetracavitário. Isso é uma característica comum de todos os mamíferos. Qual a importância dele possuir 4 cavidades? Isso permite com que o sangue ele não se misture. Nós temos 2 tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, enquanto que o sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. A presença de 4 cavidades permite com que esses sangue eles não se misturem. Então, a gente vai ter uma parte do coração onde vai ter a movimentação, a circulação só de sangue arterial e uma outra parte só de sangue venoso. Além disso, o coração ele é composto por 3 túnicas ou 3 camadas. São 3 camadas que revestem o coração. Nós temos uma camada mais externa, chamada de pericárdio, uma camada mediana, chamada de miocárdio, e uma camada mais interna, chamada de endocárdio. A camada intermediária, o miocárdio, é a camada que é formada por tecido estriado cardíaco. Então, é uma camada muscular e ela tem uma espessura maior porque ela é responsável pela contração do coração, fazer com que o coração bombeie o sangue para todas as partes do nosso corpo. Também no coração há a presença de válvulas. Essas válvulas elas estão localizadas entre os átrios e os ventrículos e entre os ventrículos e as artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do coração para levar o sangue a várias partes do corpo. A presença dessas válvulas é importante porque ela permite com que haja um direcionamento do sangue. Ele vai circular de uma forma unidirecional. Quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, há o fechamento das válvulas e isso impede com que o sangue ele retorne para o átrio.
E por fim, o coração ele é responsável pela realização de dois tipos de movimento, a sístole e a diástole. A sístole é um movimento de contração. É no momento em que o coração ele vai se contrair e vai liberar o sangue, bombear o sangue para várias partes do corpo. Já o movimento de diástole é um movimento de relaxamento, quando o sangue vai entrar dentro do coração para que ele seja novamente bombeado pelo movimento de sístole. Agora nós vamos falar dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas tubulares responsáveis pelo transporte do sangue no nosso corpo. Nós temos três tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma desses vasos sanguíneos e como nós podemos diferenciar esses vasos. Começando pelas artérias. As artérias, elas têm um calibre maior, elas têm uma espessura maior, porque a principal função das artérias é encaminhar o sangue que nós chamamos de arterial, um sangue rico em oxigênio. E esse sangue, ele vai ser bombeado pelo coração, então requer um calibre maior, requer o suporte de uma pressão maior, por isso ele tem essa espessura maior da parede. A veia, ela tem uma espessura menor, um calibre menor, não precisa de tanta resistência porque o sangue não passa com tanta pressão. E nas veias passam o sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Já os capilares sanguíneos, eles são bem finos, parecem fios de cabelo e fazem a conexão entre os órgãos e os tecidos. A principal função dos capilares é ter essa estrutura mais fina para permitir com que haja uma troca de gases mais eficiente do que seria no caso de vasos sanguíneos ou de artérias que têm um calibre maior comparado aos capilares. Os vasos sanguíneos, eles também podem ser diferenciados, principalmente as artérias e as veias, com relação à presença ou não de válvulas. A gente observa que nas veias há a presença de válvulas que vai permitir com que o sangue ele tenha um sentido unidirecional, principalmente contra a gravidade. Quando o sangue ele vai retornando para o coração, ele precisa muitas vezes vencer a gravidade e para isso a gente precisa que haja a presença de válvulas nessas veias para impedir com que o sangue ele retorne para as extremidades. E por fim, nós vamos falar um pouquinho do sangue, mas nós vamos ter uma aula só específica para sangue. O sangue ele é um tecido, sim, ele é um tecido conjuntivo, ele é líquido e ele circula por todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. O sangue ele vai ser o meio pelo qual o oxigênio, o gás carbônico, os nutrientes e todos os hormônios e resultados do metabolismo vão ser transportados ao longo do nosso corpo. E tem um papel importantíssimo com relação à defesa, à imunidade, porque é no sangue onde a gente tem a presença de células conhecidas como leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso corpo, para tentar impedir, neutralizar a ação de micro-organismos que tentem invadir. Bom, agora eu trouxe alguns exercícios para que a gente possa fazer uma revisão e a gente faça um exercício sobre isso que nós acabamos de ver até aqui, sobre o sistema circulatório. São 4 perguntas, eu vou fazer a pergunta e vou respondendo com vocês. Primeira pergunta: quais são os componentes do sistema circulatório? Nós vimos nessa aula que o sistema circulatório é formado por 3 componentes: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Então, os 3 componentes são o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Segunda pergunta: o que são os movimentos de sístole e diástole? Nós vimos que a sístole e diástole são movimentos realizados pelo coração. A sístole é um movimento relacionado à contração e a diástole é um movimento relacionado ao relaxamento do coração. Na sístole é o momento em que o coração ele vai se contrair e vai bombear o sangue para várias partes do nosso corpo. Já o movimento de diástole vai ser o relaxamento em que o sangue vai
entrar no coração, o coração vai receber o sangue de diversas partes do nosso corpo. Terceira pergunta: dos tipos de vasos sanguíneos, qual transporta sangue em alta pressão e possui paredes espessas? Nós vimos 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. E nós vimos que uma forma de diferenciar esses vasos sanguíneos é através do calibre, da espessura. Então, nós podemos ver que o que apresenta uma alta pressão e que possui paredes mais espessas são as artérias, porque elas precisam suportar uma pressão maior do sangue que é bombeado do coração. E a última pergunta: qual o papel do sangue na defesa do organismo? Então, nós vimos que ele é importantíssimo para a nossa imunidade, porque é no sangue onde estão contidas células que são essenciais para a defesa do nosso corpo, que é o caso dos leucócitos, que nós também podemos chamar de glóbulos brancos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. E quem tiver a oportunidade, quem tiver acesso, eu peço que vocês entrem na plataforma Eduque, que lá vão ter outros exercícios que vocês vão poder exercitar o que foi visto aqui e ter um conhecimento maior. Tenham bons estudos e até a próxima aula.